Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Vamos bater palmas bem forte, louvando o nome de Jesus. Irmãos e irmãs, nós estamos na semana da Santa Ceia, domingo. A mensagem é Vivendo o Ressurreto. Sábado terá vigília, meia-noite às 6 da manhã. Mas a campanha vai seguindo desde ontem. Então muitos já vieram ontem, hoje à tarde, igual neste horário. Vamos seguindo com todos que vão tendo afinidade à palavra, porque esse princípio é fundamental para a volta de Jesus, ou a igreja ter a bênção para a terra e para a eternidade, que é viver ressurreto. Então o tema, a sequência agora é um versículo que está lá em Colossenses, que é a sequência também de Efésios, que foi lido ontem, e a passagem que foi lida em Efésios, depois passamos a Colossenses 3, agora nós vamos ler, ontem leu uma parte, hoje nós vamos aprofundar no versículo 3, porque essa campanha agora é aprofundar nos desígnios da visão da ressurreição. Então vamos ler Colossenses 3, vamos ler de 1 a 3 e concentrar a mensagem no versículo 3, que essa campanha, portanto, visa a viver ressurreto. Então já foi lido em Efésios 2, 5, que estamos já ressuscitados com Ele, e Ele nos fez assentar nos lugares celestes. E quem é ressuscitado, então deve ter esses princípios. Então vamos ler Colossenses 3, que é a sequência. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, interessai ou buscai, em outras traduções, as coisas que são lá do céu, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai ou priorizai as coisas que são de cima, e não as que são da terra. Por quê? Porque já estáis mortos aqui para a terra, mas estão vivos aqui ainda, porque a sua vida tem que estar englobada, escondida em Cristo, em Deus. E quando Ele manifestaremos com Ele em glória. Então é a sequência. Então podeis assentar e as palmas para louvar o santo nome do Senhor Jesus. Irmãos e irmãs, então está sendo ministrado, quem já tem Jesus tem que viver ressurreto. Viver ressurreto é ver as questões do alto a baixo. Por quê? Porque Jesus, em buscar a igreja, ela tem que estar vivendo ressurreta. Então é comunhão diária com o Espírito de Deus, como foi falado ontem, hoje à tarde. E mesmo convocando muitos, tem pessoa que não interessa em momento nenhum de fazer campanha para o crescimento espiritual. Então vai ficar sempre naquela lástima de ser humano adâmico. Mas interessa os que querem para ir adiante, porque Deus tem um povo, um remanescente que vai estar arrebatado com Ele. Então veja bem, que agora vamos passar para esta outra fase. Muitas pessoas sabem que todos os seres humanos, quando enfrentam um problema, a tendência é a pessoa assimilar o problema. Ele vai no médico e o médico fala o diagnóstico, a pessoa recebe. Ou a pessoa está com dor no corpo, ele recebe, o corpo responde à dor. E veja bem, uma pessoa comete crime, ele, se for um homicídio culposo e com agravantes, no Brasil até 30 anos de cadeia. Mas veja bem, se o criminoso está condenado na cadeia e alguém mata ele, ou ele tem mais crime para cumprir, nada vai fazer mais nada com ele. Não há juiz que vai prendê-lo, não há cadeia que vai segurá-lo, não há lei que vai fazer ele cumprir o resto das penas, mesmo que foi criminoso. Por quê? Porque a lei declara que a morte cessa o cumprimento da lei. Por isso então que o apóstolo Paulo declara que quem vive ressurreto aqui na terra, para a terra tem que viver como morto. Mas mesmo estando na terra, temos que estar vivos, contidos em Cristo. Como que é isso? Então vamos voltar lá no assunto. A pessoa vai no médico,
ou a pessoa está com um problema familiar, sentimental, emocional, ou a pessoa está com um problema na justiça. Se a pessoa então falar, não, agora eu tenho que Jesus, sou ressurreto, agora eu vivo como morto, então se a doença vier, você fala, doença, a Bíblia declara que aqui na terra eu já me vejo morto, já cumpri a lei. Então se eu já estou morto, nem a doença pode me corroer, nem a lei pode me atacar, porque os demônios atacam por causa da lei que condena o pecado. Mas se você falar, demônios, não adianta me atacar, eu já morri, que na terra eu estou morto, nada pode me afetar, em mim já cumpriu a lei em Cristo. Então aí que você vai falando com a doença e a palavra vai cumprir. Por quê? Se você ainda estiver vivendo naturalmente, a doença vai se instalar. Os vírus, as bactérias, o problema emocional, psíquico, sentimental. Mas se você falar, não, isso não me afeta mais. Se a Bíblia diz que eu já estou morto, então o que vai ocorrer? Doença não vai manifestar em morto. Bactéria de infecção, câncer não vai manifestar em morto. O corpo está inerte, ele não reage mais nem a doença. Como também, se a pessoa cometer um crime e ele tem que pagar a sentença, ele pode estar lá com a sentença de condenação. No penal, ninguém vai cumprir a pena para ele. Se morreu, extinguiu a pena, mesmo que tinha 30 anos para pagar de cadeia. Então no mundo espiritual é desta forma, você tem que usar a palavra, Senhor, já ressuscitei. Então para as coisas naturais, eu estou morto, mas aquilo que passa em Cristo, aí eu aceito. O que é contido? É igual você pegar um bolo e pôr um abafador em cima. O mosquito não tem jeito de chegar no bolo, você não passar no abafador, só se ele furar. Então se você vive ressurreto, só pode vir algo para nós se passar em Cristo. E só quando Cristo autoriza. Se Deus autorizou, aí pode vir qualquer coisa que vai trazer bênção. E ele vai falar que ele está autorizando, igual Paulo. Paulo não passou naufrágio, luta, labuta, perseguição, mas Deus permitia, para o aperfeiçoamento, para a glória de Deus se manifestar. Mas aquilo que não Deus permitia, nada vinha, nada afetava. Nem a morte pôde vir em Paulo enquanto não Deus autorizou, ou seja, enquanto não deu ordem para ele partir. Igual Jesus. Como que Jesus morreu? Foi porque ele se entregou para cumprir a palavra, mas nada o afetava, porque vivia contido em Deus. Assim é o princípio de viver ressurreto. Então enquanto o cristão não viver como morto na terra, ele vai ficar capengando, é doença, é médico, é doença, é sofrimento, é perturbação mental, é problema amoroso, é problema no casamento, problema com pessoas. Mas se você estiver morto, você já viu um morto brigar com alguém, dar tapa, xingar, falar alto? Não. Se você então está vendo pessoas te atacar, você fala, não, já morri. O morto não fala, o morto não agride ninguém, o morto está ali quietinho. Tanto é que quando uma pessoa morre, aí as pessoas lembram dele, lembram as obras que ele fez, põe nome de rua. Quando estava vivo, quase não faz nada, porque o morto ali podia até levantar e falar, você está mentindo, não fiz nada disso não, agora vocês estão me elogiando, mas antes meti o pau em mim. O morto podia levantar e falar, mas já que não fala, aí as pessoas podem falar o que quiser. Assim é a vida espiritual. Se você não viver como morto para as coisas da terra, não há como Deus operar, e quando Ele manifestar, manifestaremos com Ele em glória, que é a outra parte da mensagem. Então nós temos que aprofundar nesta, que é a campanha agora de aprofundar o que é viver ressurreto. Quem vive ressurreto vive do alto a baixo, dominado pelo Espírito de Deus, enfrenta os problemas, mas como morto. Se o problema vier, é porque Deus permitiu, porque estamos em Cristo, contido nele, e só pode vir algo se passar em Deus primeiro. Se não passar em Deus, nada nos aflige. Mas se você não vive como morto, então o inimigo vai ver, aquele lá está sofrendo, aquele lá qualquer coisa grita de dor, aquele lá qualquer coisa, se falar com ele, ele fica nervoso, dá chute e pontapé, aquele lá se olhar extraviado para ele, ele já sai da igreja. Então vou atacar. O diabo faz desse jeito. Mas se você fala, não, pode olhar de olho extraviado, pode xingar meu nome, pode fazer o que for, estou morto, isso não me afeta. Então você tem que usar isso diariamente.
mesmo trabalhando, tendo empresa, casamento, noivado, sempre viva como morto, no sentido de não te afetar nada. Mas quando você vive ressurreto, o Espírito de Deus vai te falar: meu filho, vai ocorrer algo que Deus permitiu, para Deus ser louvado, para o teu aperfeiçoamento, para que o inimigo seja envergonhado. Nem tudo vai ser ruim quando Deus permite, geralmente é para o aperfeiçoamento, estamos contidos em Cristo. Mas se não viver como morto, então aí a ressurreição não manifesta, que é viver segundo Deus. Deus fica olhando o nosso procedimento. Você pode ver, quanto mais você é sujeito ao Espírito de Deus, mais ele vai aplicar a morte. Por isso que está lá em 1 Coríntios 15:31. O que Paulo escreveu? Oro cada dia a minha morte. Ele orava para morrer. As igrejas não oram para a morte se cumprir. Não é morte simplesmente assim do caixão, é a morte do procedimento, é a morte de não reagir. Estamos já mortos e nossa vida escondida em Cristo. Qualquer atitude da raça adâmica, sinal que a raça adâmica está viva. Qualquer atitude segundo Deus é vitória, com certeza. Mas qualquer situação mesmo. Então vamos supor, como você enfrenta a dor, ai que dor, que sofrimento, vou morrer, ai que dor, é doença ruim, vou para o médico dá diagnóstico. Então você ainda está vivendo de forma natural. Não que temos que falar que não existe dor, que não existe doença, existe no mundo natural, mas você pode combater ele e falar: doença, você sabe que eu já morri, eu creio na palavra, a palavra é viva. Se eu já morri, você não pode ficar mais no meu corpo, já estou morto. Doença, miséria, opressão, nervosismo, agitação, mal-estar, não tem que ficar em mim, já morri. Você já viu um defunto com depressão no caixão, tremendo, com medo? Não, ele está lá quietinho, morreu. Então assim que se aplica a palavra. Se não fizer isto, você vai viver atormentado. Veja que os discípulos na igreja dos apóstolos primitiva, luta, perseguição, lançar na cova dos leões, arena de leões, esse ficava, era feliz de ser atacado, não tinha medo, porque já estava morto mesmo. Tudo que ia ocorrer seria para galardão eterno. Mas hoje um cristão, se derramar um gotinho de sangue, ele sai da igreja: está muito pesado, está me perseguindo, está muito difícil. Então ele não está morto, ele está ainda vivendo de forma natural. Se não agir assim, sinal que o Espírito de Deus não está operando a pessoa. Por isso nós convocamos desde ontem: venha para aprender a viver ressurreto. Mas parece que entra no ouvido e sai no outro. Por isso que a igreja e muitos cristãos continuam problemáticos, cheio de murmúrio, de fofoca, de engano, de falatório, de desânimo, porque ainda vive de forma natural. Mas se a pessoa aprendesse a morrer, orar cada dia para a morte e saber que Deus declara que já estamos mortos nessa terra, mas vivemos na terra escondida em Cristo, que é escondida em Cristo, que só ocorre coisas para nós se Deus permitir. Aqui na terra é dessa maneira. Então volte lá na leitura para você agora ver se você entendeu o que foi lido. Veja lá: porque já estáis mortos. Por isso está falando: pense nas coisas de cima e não nas da terra. Pense nas coisas, interesse das coisas do céu. Porque se você já está morto, o que é? Morrer não vai para o céu? Então a tendência é pensar nas coisas eternas. As da terra é acréscimo. Mas os cristãos relutam em viver na terra ainda, e por isso que o sofrimento continua. Mas se você fala: não, já na terra eu estou aqui só para ser testemunho de Deus e usufruir do que Deus permite, para a glória de Deus, mas nada aqui me atrai, estou aqui para satisfazer a Deus. Aí que você vai ver mais bênçãos te acompanhando. Quanto mais você busca as coisas eternas, mais bênção te segue. Quanto menos você pensa nas coisas eternas, mais fica uma vida de labuta, trabalho forçado, dinheiro minguado, sofrimento, briga com as pessoas. Quanto mais você preocupa com as coisas da terra, quanto mais pensa em dinheiro, mais ele foge de você. Quanto mais você busca as coisas eternas e pensa nelas, mais você atrai bênção, porque tudo foi criado na eternidade. Mas é uma lei espiritual. Então o grande sentido de enriquecer, prosperar e ter o melhor é morrer todo dia e viver morto, assim, no mundo natural.
no sentido das atitudes, não reagir a elas, mas viver contido em Cristo. Então vai ter situação que você terá agir como Cristo, como Ele agiu, pelo Espírito de Deus, e muitas coisas podem vir, se Ele permitir, mas nada pode nos afligir mais, porque aí tem que passar em cima de Deus para nos afligir, e isso se estivermos mortos. Mas se estiver viva a raça adâmica ainda, aí o diabo te ataca direto. Por isso que tem cristão sofrendo, porque está atacando direto a pessoa. Mas se ele tivesse morto, escondido em Cristo, nada o afligiria, porque aí o ataque tem que ver primeiro em Deus. E hoje em dia, os ataques estão vindo direto nos cristãos, atacando o casamento dos cristãos, a saúde do cristão, o dinheiro do cristão, e está atribulado, sofrendo, corpo médico, desesperado, não vem na igreja, não tem tempo, não quer fazer campanha, não busca a Deus, não tem felicidade na igreja, não tem prazer, está pensando nas coisas da terra, e por isso que o inimigo tem liberdade de atacar. Mas se a pessoa viver morto, aí não há como o mal vir. Tem que passar em Deus primeiro, passar em cima dele, tem que furar a guarda de Deus, que é impossível. Só ocorre algo se Deus permitir. Isso que é viver em Cristo. E quando Ele manifestar, manifestaremos com Ele em glória, ou seja, transformado no seu poder. Mas se o cristão estiver ainda vivo, a raça adâmica, Deus vai olhar, mas aquele lá não está contido em Cristo, ainda as reações dele ainda é de vivo, adâmico, é ódio, é briga, é murmúrio, é fofoca, é ódio, só apenas as coisas da terra, aí não vai ser arrebatado, não está sendo pregado. Quando a igreja vive ressurreta, Jesus atrai a igreja ressurreta, a natureza da ressurreição é preparar a igreja para o arrebatamento, mas o arrebatamento não ocorre com o cristão natural, vai ter dificuldade. Esta é a campanha que vai até domingo com a Santa Ceia. Então hoje, nesse culto agora, nós vamos então orar e declarar: meu Deus, eu aceito isso na minha vida, eu já declaro que eu já estou morto. Se você abrir lá em 1 Coríntios 15, veja que Paulo escreve que ele ora todo dia para a sua morte. Veja lá, 1 Coríntios 15, 31. Eu afirmo, na Bíblia Jerusalém e na Monfate. Na João Ferreira está eu protesto. Protesto é um termo jurídico que usa para afirmar que tem prova disso. Então, Paulo declara: eu afirmo, eu protesto, que cada dia eu oro para morrer, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Nas outras traduções, eu afirmo que cada dia morro. Veja bem, cada dia morre. Não era para cada dia viver e ter felicidade, riqueza? Não é a mensagem de muitas igrejas? Só que Paulo prega o contrário. Ele pregava para morrer. Você vai nas igrejas, as pessoas só querem riqueza, dinheiro, casamento, empresário, e saúde, fartura, e noivado e tudo. Não que não pode ter, mas isso é acréscimo. Se você só viver para as coisas dessa terra, vai tornar o mais miserável homem. Mas se você fala: não, aqui na terra eu estou morto, aqui a minha atitude é de morto, eu estou escondido em Cristo, e a herança de Cristo me pertence, e o que Ele me der para a terra é o melhor, mas eu não vou preocupar com as coisas da terra, elas são acréscimo. Minha preocupação é as coisas eternas, porque quando Ele manifestará, estarei com Ele na eternidade. E se eu preocupar com as coisas da terra, então aí que o problema vai me afetar mais, porque quanto mais eu vivo na terra, preocupado com a terra, mais problema vai vir. Então eu tenho que viver morto, porque aí nada vai me afetar, aí eu estarei na terra protegido e o melhor vai me acompanhar. Veja que é chamado paradoxo. O que é um paradoxo? É algo que contraria um ao outro. Para termos vitória temos que morrer, se vivemos, a morte nos acompanha. É a mensagem do Evangelho. Quanto mais você morre, mais vida tem. Quanto mais você vive naturalmente, pior fica. Quanto mais você quer dinheiro, menos tem. Quanto mais você nem pensa nele, pensa nas coisas eternas, mais dinheiro vem. É um paradoxo, uma coisa leva a outra. Mas o mundo insiste em querer o que quer. Aí vem crise, luta, labuta e sofrimento.
Quanto menos você vive para a terra e para as coisas eternas, mais Deus te dá vitória na terra e para a eternidade. Quanto mais preocupa com vida amorosa, pior fica o relacionamento, o noivado e as questões. Mas quando você fala, não, a minha vida está escondida em Cristo. Se Ele tem para mim o casamento, o noivado, a vida amorosa, Ele já projetou para mim. Mas a minha vida é agradar a Deus, as coisas eternas. Aí você não está nem preocupado, você vai ver que alegria vai ser sua casa, sua família. Porque é um paradoxo, algo contrário. Se você preocupa com algo, pior fica. Mas se você nem preocupa e vai para as coisas eternas, as coisas da terra te acompanham assustadoramente. Mas a igreja não quer isso. As pessoas só querem que o bispo ora, o apóstolo ora, e as pessoas fazem campanha, vem aqui, tem um milagre, tem riqueza, e quer satisfação pessoal. Mas tem uma passagem muito clara, Coríntios 15, 19. Se você buscar a Cristo só para as coisas desta vida, vai tornar o mais miserável de todos os homens. Pode ler aí, veja aí, 1 Coríntios 15, 19. Não está escrito aí na sua Bíblia? Ou só na minha? Se orar ou esperar em Cristo só para essas coisas da vida, da terra, seremos os mais miseráveis de todos os homens. E as igrejas só pregam para as coisas da terra e vai tornar os mais miseráveis. E não prega para morrer, para viver segundo Cristo, ressurreto. Então a igreja dos apóstolos pregou certinho. Não amava a terra, vivia na terra, buscava as coisas da terra e Deus honrava eles. E tornou uma igreja gloriosa, ressurreta. E para os últimos tempos é a mesma coisa. Para Jesus voltar, temos que chegar nesse nível. Então, muitas vezes pregamos ao que está na palavra, e tem até pregador que acha que estamos doidos, ou que a mensagem não é verdadeira, não é existente. Nesta manhã eu preguei uma parte desta aqui, parei de pregar, já ligou uns dois obreiros de outras igrejas e falou, esse bispo, onde você pregou isso? Onde está escrito? Isso aí não está contraditório, não é vida abundante, não é melhorar na terra, não é dar o testemunho de riqueza. Mas a palavra declara, o testemunho de riqueza e de vitória não é na raça adâmica, é escondido em Cristo, porque é o andar no Espírito que atrai as bênçãos. Quanto mais busca a coisa da terra, pior fica. Então veja bem, pessoas pregando aí anos e anos, fala que tem igreja, ministério, e parece que nem conhece a palavra. Por que isso ocorre? Porque está na letra, não anda no Espírito, e é o Espírito de Deus que traz luz à palavra. Então viver ressurreto traz luz à palavra. Você quer o dinheiro correndo atrás de você, nem pense nele. Você quer clientela e melhorar de vida e saúde, nem pense. Pode vir dor, sofrimento, você fala, não, doença, já estou morto, já morri muito tempo, não adianta me atormentar. Você vai ver que a dor vai até embora, porque a palavra cumpre, porque a palavra é verdadeira, o Espírito de Deus confirma ela. O Espírito Santo vai falar, doença, esse corpo aí já morreu, não é o seu lugar aí mais não, a palavra já cumpriu nele, ele está escondido em Cristo. Mas se você falar, ai que dor, que sofrimento, ai que labuta, meu Deus não socorre, fica só lastimando, o problema vai só piorando, o casamento se arrastando, a luta financeira, amorosa, que a pessoa só vive para as coisas da terra, vai tornar mais miserável. Mas quem é ressurreto, busca as coisas do céu, da terra. Não, elas são secundárias, são as eternas que tem que buscar todo dia, e as demais é acrescentada. Então essa é mais uma fase da campanha. Bom seria que mais irmãos viessem para aprofundar, mas Deus sabe quem viverá mesmo espírito, ou verá sua glória, ou aperfeiçoará. Mas aqueles que andam na carne dificilmente agradarão a Deus. Depois Jesus volta, a pessoa fala, aí que eu fiquei para trás, e agora eu vou lá na igreja. Quando tinha chance de vir, não vinha. Quando Jesus voltar e buscar a igreja, depois vai querer vir para a igreja, não acha ninguém, ou vai achar só os desviados, ou quem não foi arrebatado, aí já vai ser tarde para muitos. O tempo é agora de se preparar. Então as palmas bem forte para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Vamos então orar. Senhor meu Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, prosseguimos, ó Deus, esta campanha, como já tivemos pela tarde, agora neste horário,
Pai, Tu sabe que temos insistido, falado, convocado, pedido as pessoas, os fiéis para vir, para aprender a andar ressurreto, preparando para a grande Santa Ceia. Pai amado, Tu é que conheces os corações, Tu que conheces os fiéis, e temos certeza que tem os remanescentes de Deus, que cumprirão a palavra e viverão segundo Deus, e verão a glória de Deus manifestar. Pai, abençoa todos nesta noite, e que todos aceitem, porque já estamos mortos, mas aqui na terra e para a eternidade a vida escondida em Cristo é a verdade. Senhor, eu oro todo dia para a morte, e eu não quero buscar nada da terra, porque senão torna um homem mais miserável da terra. Eu quero as coisas eternas. Quanto mais anda no Espírito, mais as coisas são acrescentadas. Quanto mais preocupa com as coisas da terra, mais crise, sofrimento e miséria vem. Tenha misericórdia, Pai, que a igreja torne gloriosa, abundante vitória para todos nesta noite, e que todos prossigam assiduamente esta campanha, amanhã, na quarta, até domingo, com a grande Santa Ceia, na vigília, que todos se esforcem para andar no Espírito. Louvado o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aviva a Tua obra, Pai, aviva o Teu povo, aviva a Tua igreja querida, o Teu povo santo, o Teu povo eleito. Bendito o nome de Jesus. Confirma, Pai, tão grande avivamento, tão grande vitória, tão grande graça para a Tua igreja, para o Teu povo, para este santo ministério. Aviva, Pai, esta obra cada vez mais. Vida abundante para todos. Louvado o nome de Jesus, o Filho de Deus. Exaltado o nome do Senhor. Glorificado o nome do Deus vivo. Confirma, Pai, tão grande avivamento, tão grande crescimento, tão grande multiplicação. Confirma, Pai, abundante vitória para esta obra, para esse Teu povo. Vida abundante a todos, ó Pai. Abundante graça para esta obra, para esta igreja, para este santo ministério. Abundante vitória para esta obra, Pai, dia após dia. Que venhamos aprofundar em viver ressurretos na terra e para a eternidade, porque na realidade Deus já nos vê ressurreto, assentado nas regiões celestes, como está em Efésios. A palavra é verdadeira, não é engano, não é lubrificação, é verdade as Escrituras, que passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passa. Que venhamos a viver as Escrituras sagradas, e não o que a cabeça pensa, ou o que o filósofo diz, ou o que o mundo quer, mas o que Deus já determinou. Que a igreja torne gloriosa, e a igreja que torna gloriosa, ela vive ressurreta, dia após dia, em nome de Jesus Cristo. Amém, e graças a Deus. Uma salva de palmas para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, a revelação é que você é sarado, abençoado. Você que está com alguma